Existem jogadores que marcaram a história do futebol de maneira tão profunda que, mesmo sem o maior prêmio individual do mundo, são considerados verdadeiros ícones do esporte. Nesse vídeo, vamos falar sobre os 5 melhores jogadores que, apesar de todo o talento e feitos impressionantes, nunca levaram o prêmio de melhor do mundo para casa. Seja bem-vindo ao Analisando o Jogo, seu espaço de análises e histórias sobre o esporte. Vambora! Bom, o primeiro nome, e talvez o mais injustiçado dessa lista, é Thierry Henry. Na temporada 2003-2004, o Arsenal conquistou o título da Premier League de maneira invicta, um feito até então inédito no formato moderno da liga. Esse time dos invencíveis ficou marcado na história e Henry foi o principal jogador. Ele terminou a temporada como artilheiro da competição com 30 gols em 37 jogos. Os seus números eram impressionantes. Além dos gols, Thierry acumulou 6 assistências na competição, mostrando a sua habilidade tanto para finalizar quanto para criar oportunidades. Na temporada como um todo, foram 39 gols e 15 assistências em 51 partidas. Henry não era apenas um finalizador de elite. O seu estilo de jogo era incrivelmente versátil, combinando velocidade, técnica e muita inteligência. Ele era capaz de criar jogadas a partir das pontas, driblando adversários com uma habilidade muito refinada, mas também tinha a calma necessária para finalizar com uma precisão cirúrgica. Contudo, apesar de todos esses feitos que eu citei em 2004, o prêmio de melhor jogador do mundo da FIFA foi para Ronaldinho Gaúcho, que, embora brilhante, teve uma temporada inferior à de Henry em termos de impacto e conquistas. A falta de títulos continentais e o fato do Arsenal ter sido eliminado nas quartas da Champions League pode ter influenciado os votos a favor do brasileiro, mas a verdade é que naquele ano, Henry fez história com o Arsenal e consolidou seu lugar entre os maiores atacantes da história do futebol inglês, mesmo sem o reconhecimento máximo individual que merecia. Bom, seguindo a lista aqui, entre 2008 e 2012, o mundo do futebol assistiu à ascensão de um dos maiores meio-campistas de todos os tempos, Xavi Hernández. Parte fundamental da engrenagem do Barcelona de Guardiola e da seleção da Espanha, Xavi foi o cérebro por trás de duas das maiores equipes da história do futebol. Durante esse período, o espanhol colecionou títulos, prêmios e desempenhos memoráveis, mas o cobiçado prêmio de melhor jogador do mundo nunca veio. E para muitos, essa ausência é uma das maiores lacunas na história do prêmio. Xavi foi o arquiteto da revolução tática conhecida como tic-tac, o estilo de jogo baseado em posse de bola, passes curtos e movimentação constante, que tanto o Barcelona quanto a Espanha executaram com perfeição, inclusive tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Durante esse período, Xavi foi essencial para as conquistas mais importantes do Barcelona. A sua visão de jogo e liderança eram insubstituíveis e ele sempre foi descrito como o maestro do time, o jogador que realmente fazia o Barça funcionar. Na seleção espanhola, o impacto de Xavi foi igualmente monumental. Ele foi o coração do time que venceu a Euro de 2008, a Copa do Mundo de 2010 e a Euro de 2012, um feito inédito na história do futebol. No entanto, apesar de todas essas conquistas, Xavi nunca venceu o prêmio de melhor do mundo. Durante os anos de seu auge, ele ficou frequentemente na terceira posição, sempre atrás de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, que monopolizaram o prêmio. Bom, a razão talvez tenha sido o fato de Xavi não ser um jogador espetacular aos olhos de quem gosta de gols e jogadas de efeito. A sua genialidade estava nos pequenos detalhes, o passe certo, o movimento preciso, a inteligência que raramente aparecia nos holofotes, mas que era fundamental para as vitórias de seus times. Xavi pode não ter sido coroado com o título de melhor jogador do mundo, mas a sua influência no futebol moderno, especialmente no século XXI, é inegável. Ele foi o maestro que fez o Barcelona e a Espanha jogarem como as melhores equipes de suas épocas, e seu legado vai muito além de qualquer prêmio individual. Bom, assim como Xavi, Iniesta foi um dos maiores nomes da história recente do futebol. Dono de uma técnica apurada e uma habilidade quase mágica de driblar e criar espaços onde não havia, foi uma peça fundamental nas grandes conquistas da sua geração. No Barcelona, Iniesta jogava como complemento perfeito de Xavi no meio-campo. Se um deles era o cérebro do time, aquele que ditava o ritmo e organizava as jogadas, Iniesta era o coração criativo, sempre pronto para desarmar defesas com seu drible curto e sua visão de jogo única. Além do gol na final da Copa de 2010, Iniesta teve outras atuações memoráveis, como o histórico gol contra o Chelsea nas semifinais da Champions League de 2009. Naquela ocasião, o Barcelona estava prestes a ser eliminado, mas Iniesta conseguiu levar o time à final.
Aquele gol foi sem dúvida um dos mais importantes de sua carreira e se tornou um símbolo de sua capacidade de brilhar nos momentos mais cruciais. Além disso, a sua habilidade técnica era algo que poucos jogadores conseguiam igualar. A forma como ele conseguia passar por adversários com dribles rápidos e sutis, muitas vezes sem precisar de grandes demonstrações de força ou velocidade, era uma arte que só ele dominava. Iniesta fazia tudo parecer fácil e seu estilo de jogo elegante e discreto conquistava tanto os torcedores quanto os adversários. No entanto, apesar disso tudo, nunca levou o prêmio de melhor jogador do mundo. Assim como Xavi ficou frequentemente entre os finalistas, mas sempre via o troféu escapar para Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, que dominavam a cena global. Essa falta de reconhecimento formal por parte da FIFA é considerada uma das maiores injustiças na história do futebol. Para muitos, Iniesta era o verdadeiro melhor do mundo em várias temporadas em que foi ignorado pela premiação, como em 2010, por exemplo. A razão para essa ausência pode estar na própria personalidade do jogador. Ele nunca foi um craque midiático, nunca buscou os holofotes, e suas contribuições em campo eram muitas vezes mais sutis do que dribles espetaculares ou gols. Mas para quem realmente entende e gosta do jogo, Iniesta foi o jogador que fez o time funcionar, o artista silencioso que sempre estava no lugar certo e na hora certa. Bom, se o futebol tivesse uma definição de excelência defensiva, Paolo Maldini seria o nome ideal para representá-la, e é ele que está aqui na quarta posição. O lendário defensor italiano, que passou toda a sua carreira no Milan, é amplamente considerado um dos melhores, se não o melhor zagueiro de todos os tempos. Durante mais de 2 décadas, Maldini dominou o cenário do futebol com sua classe, inteligência e habilidade inigualável de leitura de jogo. Mas apesar de ser uma figura quase mitológica na história do futebol, o prêmio de melhor jogador do mundo nunca esteve em suas mãos. O seu auge veio durante os anos 1990 e início dos anos 2000, período em que o Milan dominou o futebol europeu e mundial. Ao longo de sua carreira, Maldini conquistou 5 Champions League, além de inúmeros títulos de Série A italiana e da Copa da Itália. Ele também foi um pilar da seleção italiana, ajudando a levar o seu país às finais da Copa do Mundo de 94 e da Eurocopa de 2000, embora não tenha conseguido erguer o troféu em nenhuma das ocasiões. Uma das maiores qualidades do zagueiro era sua longevidade. Mesmo em seus últimos anos de carreira, ele continuava jogando em alto nível, liderando a defesa do Milan em várias campanhas de sucesso. Em 2007, por exemplo, Maldini levou o Milan a mais uma final de Champions League, onde venceu o Liverpool e garantiu seu 5º título europeu. Apesar da grande influência no futebol mundial, Maldini nunca venceu o prêmio de melhor jogador do mundo. Os defensores, em geral, sempre foram subestimados na hora da premiação, que historicamente favorece jogadores ofensivos e goleadores. Isso, no entanto, nunca diminuiu o respeito que Maldini conquistou entre jogadores, técnicos e fãs de futebol ao redor do mundo. O seu legado é imortal. Mesmo sem o prêmio de melhor jogador do mundo, Maldini é reverenciado como um dos grandes nomes da história do futebol e sua influência continuará inspirando defensores e jogadores em todas as gerações futuras. Bom, aqui nessa última posição eu confesso que eu pensei em diversos jogadores, tá? Alguns mais recentes, outros nem tanto. Mas pra mim, quando falamos dos maiores jogadores que nunca venceram a Bola de Ouro, é impossível não mencionar o nome de Pelé. Embora a FIFA tenha reconhecido as suas conquistas com prêmios retroativos, o fato é que Pelé nunca venceu o prêmio em sua época, o que claro não foi por falta de merecimento. A verdade é que, devido às regras da época, Pelé nunca foi elegível para o prêmio de melhor jogador do mundo, que só começou a ser entregue pela FIFA em 91 e até então só considerava jogadores atuando na Europa. Isso impediu que o brasileiro, que jogou a maior parte da sua carreira no Santos e posteriormente no Cosmos, competisse pelo troféu. O fato de a premiação não estar disponível para jogadores fora da Europa naquela época é visto por muitos como uma das maiores injustiças da história do futebol. E com razão, tá? Apesar disso, a ausência de Pelé na lista de vencedores do prêmio de melhor do mundo nunca diminuiu a sua grandeza. Ele continua sendo o ponto de referência pelo qual todos os outros jogadores são comparados. A sua visão de jogo, habilidade técnica e capacidade de decidir jogos em momentos cruciais fizeram de Pelé uma figura imortal no esporte. A FIFA, reconhecendo a sua importância, eventualmente recontou os prêmios de jogadores históricos, incluindo Pelé. Ele concedeu 7 títulos simbólicos de melhor do mundo de forma retroativa. Embora esses prêmios tenham dado a ele o devido reconhecimento, eles não têm o mesmo impacto que teriam tido se tivessem sido concedidos em sua época. Pela quantidade de títulos, recordes e contribuições ao futebol, muitos acreditam que Pelé não deveria ser apenas considerado um dos maiores que nunca venceu, mas sim o maior de todos.
Mesmo sem ter recebido o troféu durante a sua carreira, sua contribuição ao futebol global e seus feitos pessoais continuam a ser incomparáveis, e a sua ausência no panteão de vencedores do maior prêmio individual do futebol moderno é um reflexo das limitações da premiação e não da qualidade de Pelé. O legado do rei é, portanto, algo que vai muito além de prêmios individuais. Ele não precisava de um título de melhor do mundo para ser reconhecido como tal. A sua influência, seus números e suas conquistas falam por si só, enquanto outros grandes nomes que não venceram o prêmio, como os que eu citei anteriormente, continuam sendo lembrados por suas grandes atuações. Pelé se destaca como o jogador que realmente definiu o padrão de excelência no futebol. Bom, depois de explorar as carreiras dos gigantes do futebol, é evidente que o prêmio de melhor do mundo nem sempre reflete a verdadeira grandeza de um jogador. Em muitos casos, como o de Xavi e Iniesta, as premiações individuais foram influenciadas por outros fatores, como a concorrência de lendas contemporâneas como Messi e Cristiano Ronaldo. Em outros, como o caso de Maldini, a posição em campo historicamente teve menos chances de ganhar, apesar de desempenhos espetaculares. Entretanto, mesmo sem o reconhecimento formal de melhor do mundo, cada um deles deixou uma marca no futebol, influenciando gerações futuras e moldando o jogo da forma como o conhecemos hoje. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Qual desses jogadores você acha que mais merecia ter vencido o prêmio de melhor do mundo? E quem você considera o melhor jogador que nunca levou o troféu para casa? Às vezes você acha alguém que a gente não citou aqui no vídeo, como Neymar, Ribéry, Robben, enfim. Deixa aí nos comentários. Além disso, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar a notificação e, claro, conferir o link da Esportes BHS no primeiro comentário fixado, a melhor loja de artigos esportivos do Brasil. Esse foi o Analisando o Jogo, seu espaço de análises e história sobre o esporte. Até a próxima.